Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pergunta. Kefa, ou nosso conhecido Pedro, ele escreve esse texto para quem? Para quem ele escreveu esse texto? Para quem ele deu esta instrução? Como filhos obedientes, devamos fazer o quê? Como filhos obedientes, devamos fazer o quê? Não você se colocar numa forma, ou você se colocar numa posição, né, que outrora você tinha. Para quem ele escreve? É muito comum nós entendermos, e a teologia cristã diz, dentro de alguns livros, que esses livros teriam sido escritos para a igreja. Muito comum a gente ouvir isso. Kefa, o Pedro, escreveu para a igreja. Rabino Shaul escreveu para a igreja. E Yaakov escreveu para a igreja. Ok. Mas o que seria essa igreja? Ele escreveu para uma igreja como essa que a gente, com paredes e semelhantes a essa que a gente tinha, que a gente tem? Ou que existe por aí hoje? Porque a teologia cristã, ela leva as pessoas a pensarem que isso existe no início. Que lá, no livro de Atos, por exemplo, né, os apóstolos, eles estão frequentando ou viajando, ou indo para uma igreja, outra igreja. E a pergunta a se fazer é: isso é verdade? Não, isso não existe. Não existe igreja na Brit Hadashah, não na concepção que se tem hoje. Templos religiosos, com placas do lado de fora, isso não existe. Mas a teologia cristã leva as pessoas a entenderem dessa forma. E aí pega uma carta semelhante a essa, que o Kefa escreveu para a gente, e de imediato fica uma contradição. Por que uma contradição com a teologia que é ensinada? Porque é comum nós ouvirmos pelos teólogos que após o Mashiach, o Messias, nós temos a anulação, ou ainda dizem o cumprimento da Torá, no qual eles chamam de lei. E que após o Mashiach, após o Messias, ela não existe mais. E por que ela não existe mais? Porque supostamente nessa teologia é ensinado que iniciou-se então um período chamado de dispensação da graça. Ou ainda, estamos na nova aliança, ou Novo Testamento. Eu não acredito, ou eu não utilizo, ou nós não adotamos, porque a gente está no Novo Testamento. Um outro estudo eu falei aqui, que não existe Novo Testamento na Bíblia, nem novo e nem velho. E até expliquei que essa palavra ela é oriunda do latim, e não parte dos originais gregos e nem hebraico. E essa ideia de um novo e de um velho foi
foi formulado pela teologia, levando as pessoas até a desacreditar no que a palavra diz. Mas novamente perguntaria: Kefas, Pedro, escreve para quem? Se não existe uma igreja lá, para quem ele escreveu? Eu gostaria que alguém pegasse, por gentileza, o verso 1 do capítulo 1. Pedro, apóstolo de Yeshua HaMashiach, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Adonai em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Yeshua HaMashiach. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ok. Essa versão que a irmã usou é uma versão tradicional. Quem tem uma judaica aí perto ali? Pronto. A judaica, ela ajudou em um aspecto que ela coloca uma coisa que na verdade já está ali, mas fica melhor entendido. Vamos lá. De Kefa. Vamos de novo. De Kefa. De Kefas. De Kefas. Tá. Emissário de Yeshua. Ok. O Messias. Ok. Para o povo eleito. Então, de Kefas. Para o povo. Para. Amém? De Kefas. Para. Agora vamos lá. O povo eleito de Deus que vive como estrangeiro na diáspora. Pronto. Pergunto. Kefas escreve para a igreja. Que igreja? Porque o texto é muito claro. Ele diz assim: de Kefas. Quem é o Kefas? Shaliach, ou o apóstolo. Tá. Continua? Para. Meu irmão, isso aqui está parecendo uma cartinha que a gente formula lá na empresa, né? De fulano, não é? Para ciclano. Aos cuidados do senhor, da senhora, do doutor, não é? Agora, depois do para, tem uma coisa interessante. De Kefas para. Vamos lá. Versão judaica. Povo eleito. Meu irmão, existe gentio eleito? Porque querem pegar o texto e direcioná-lo para uma igreja gentílica. Está entendendo? Quer direcionar o texto para uma igreja nos moldes do século 21 ou do século 20. Existe gentio eleito? Não. E aí continua. Para quem? Opa! Diáspora. Meu irmão, onde é que você leu, onde é que você ouviu, seja qualquer, até teólogo mesmo, que eu acho que nenhum vai cair nessa besteira de falar isso, dizer para mim que existe gentio na diáspora. O que é diáspora? Essa palavra diáspora, ela aplica a quem? A nós, judeus. Após sermos expulsos da nossa terra, foi dito sobre nós, ou nós mesmos dizemos, que nós estamos na diáspora. E Rabino, o Shaliach Shaul está escrevendo para os, primeira coisa, eleitos. Quem é o povo eleito? Israel. E quem é o povo eleito que está na diáspora? É gentio? Entenderam isso? Amém? Então tá. Agora vamos continuar. Capítulo 14, a gente já leu. Então vemos, nos contextualizamos. O Kefas está escrevendo para
Ah, é para a igreja. Se você quiser colocar a igreja no texto, você pode até colocar. Mas ela é a igreja composta de judeus. Está escrevendo para os judeus. Que são chamados de povo eleito. E é interessante que tem mais textos de Kéfas que ele vai citar isso. Vós sois nação santa, povo eleito. Ele mesmo vai citar isso mais na frente, hein? Aí o gentio vai lá e pega esse texto, mas ele não pega o texto dentro do contexto de que ele é enxertado, capítulo 11 de Romanos, ele é um enxerto em ou na oliveira. Enxertado na oliveira, ele pode tomar posse dessa palavra. Mas se ele não aceitar que ele é enxerto, ou ele quiser, como foi feito historicamente falando, por volta de 200 e pouco, começou-se a divulgar uma teologia, chamada teologia da substituição. O que essa teologia dizia? Israel foi afastado, o Eterno largou Israel, abandonou Israel, deixou Israel de lado, e criou uma igreja, e essa igreja é gentílica. E após criar essa igreja gentílica, o assunto do Eterno agora não é mais com Israel, porque Israel está rejeitado, mas é com a igreja. Isso é teologia, que chegou até os dias atuais. Você vai encontrar muitos teólogos ensinando essas coisas. Israel foi rejeitado. É interessante que pregam coisas que a Bíblia não diz. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo outra coisa. Capítulo 11, no qual ele fala do enxerto, ele já inicia o verso primeiro lá, se você quiser depois dar uma olhada, pode ler lá. Ele já começa dizendo assim: rejeitou por acaso o Eterno a seu povo? E ele mesmo responde: de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu mesmo sou. Né? Ele vai descrevendo, e mais lá na frente ele fala: ó gentios. E lá no finalzinho ele ainda fala assim: convosco falo gentios, para que você não pense que você é uma coisa que você não é. Porque você começa a agir pensando que você é uma coisa que você não é, você também será cortado fora. E ele ainda diz: ó, se o Eterno não poupou o natural, ele não te poupa também não. Então não pensa você que você é o que você não é. E a teologia da substituição veio exatamente fazer isso. Tirar a oliveira fora e colocar uma outra árvore no lugar dela. E dizer: o propósito eterno é que essa árvore agora. E aí criaram, como eu disse no início, uma coisa que não existe na Bíblia, até chamada de dispensação. O teólogo que criou isso foi no início do século passado, ele pôs isso na Bíblia. Scofield, o nome dele. E ele elaborou um estudo em cima disso e colocou isso dentro da Bíblia. Eu tenho uma dela na minha casa. Dentre as mais de 100 que tenho, tem uma lá, Scofield. E aí, ficou isso divulgado no Brasil. Teologia da dispensações. E ele não faz só dispensações, ele também põe alianças. É tão incoerente o ensinamento que ele coloca, por exemplo, as alianças, de um lado dispensações, do outro aliança. Aí ele coloca assim, ó, dispensação da inocência, Adão. Depois, dispensação da consciência. Depois, dispensação do governo humano. E assim vai. Depois vem dispensação da lei, depois dispensação da graça. Dispensação da inocência. Aí começa com Adão. O Adão estava na inocência, era igual uma criança. Eu queria saber para você que é pai aí. Seu menininho aí de 2, de 3, de 4 anos, é inocente, não é? Você pode chegar para ele e falar com ele assim: meu querido, meu bebezinho, meu amorzinho, não seja lá o jeito que você lida com ele. Diz para ele assim: escuta,
Está vendo aquele negócio lá em cima da mesa? Não come dele, tá? Porque se você comer, você morre. Você faz isso com seu filho? A avó aqui, você faria isso com aquele menininho seu? Deixaria um veneno lá em cima da mesa, por exemplo, e diria para ele, ó, não come aquilo lá não, porque senão você morre, tá? Pois o Eterno fez com Adão. E que inocência é essa? Que inocência é essa? Que ele não pergunta para o Eterno assim, o que é morrer? E aí você tem a sua tradução em português, traduzida errado, porque após a queda do Adão, sua Bíblia diz assim, chegou o Eterno para Adão e disse, né, para Rava, sua esposa, e para Adão, né, falou algumas coisas com ele, e depois ele conclui assim dizendo, eis que o homem, tem aí, vem várias versões, nenhuma delas de acordo com o original, eis que o homem era, não é isso? Está lá? É? Você achou alguma Bíblia traduzida assim? Não. Mas é assim que está escrito no original. E Adão Raiá. Eis que o homem era. Agora você vai pegar as versões em português, está assim. Eis que o homem se tornou. Mimeno, conforme um de nós. Você não encontra nenhuma tradução. Só a Torá que eu estou preparando para vocês, vai sair assim. Amém? Mas é isso que está no original. Eis que o homem era, conforme um de nós, conhecendo bem e mal. É isso que está lá no texto. Aí o teólogo foi lá e elaborou que o homem estava na inocência, porque ele não conhecia bem e mal. Meu irmão, como é que o homem não conhece bem e mal e ele sabe o que é pecado? Como é que o homem não conhece bem e mal e sabe que pecou? Como é que o homem não conhece bem e mal, logo depois, ou melhor, nós estamos na dispensação da inocência, ou melhor, como é ensinado, a gente vai concluir aqui, que existe uma lei chamada lei de Moisés, né? E a lei de Moisés é a dispensação da lei, foi de Moisés até o Messias. Depois do Messias já acabou a dispensação da lei, agora é a dispensação da graça. O que é lei? O que são leis? Diretrizes que um poder determina sobre, né, pessoas, lugares, etc. Não é assim que funciona? Pergunto. Quando eu, falando agora em relação ao eterno, quando eu transgredi a lei do eterno, o que eu cometo? Pecado? Por que é pecado então? Está na Bíblia, né? Pecado é transgressão da... Então depois do Messias não existe mais pecado, porque não tem mais lei. Agora a dispensação é graça. Pode fazer o que você quiser. Você está na graça, meu irmão. Ah, não, não é bem assim. Uai, não é bem assim, por quê? Não, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Ah, não tem lei mais não? Não, não tem mais lei não. Ah, então, não tem pecado também não. Rabino Shaul escreveu, pecado é transgressão da lei. Jacó escreveu, pecado é ir contra a lei, é transgredir a lei. Agora é interessante que Jacó escreve que pecado é transgressão da lei e o Messias já morreu. Ora, aí até usam outros textos, né? Por exemplo, não, Rabino, mas a Bíblia diz que a lei e os profetas durou até João. Você já ouviu isso também? Ah, é mesmo? Ah, então não é até o Messias? Então tem que resolver. Esses teólogos têm que decidir. É até o Messias ou é até João? Não tem mais lei depois do Messias ou não tem mais lei depois de João? Porque o texto, supostamente, na Bíblia está escrito. Não tem isso na Bíblia não, mas está no português. Né? Português está lá. A lei e os profetas duraram até João.
Lucas capítulo 16, verso 16. Só que não existe essa palavra durou lá no texto. Vai enfiar ela lá no meio. Né? O problema é que enfia a palavra lá e gera mais problema. Por que gera mais? Porque aí se a lei durou até João, o Messias vem fazer o quê? Depois de João, então, não tem mais lei, porque ela durou até João. Tá. Depois de João tem mais lei? Não. Messias veio fazer o quê? Passear, né? Aí pegaram ele passeando e mataram ele. Não, ele veio morrer pelos meus pecados, mas não durou. O que é pecado? Transgressão da lei. Depois de João, a lei durou até João. Depois de João não tem mais lei. Confere. Se você pegar o texto. Se não tem mais lei, não tem também pecado. O Messias vai morrer pelo quê? Morreu pelo... Não morreu. Morreu à toa. Depois de João não tem mais pecado. Aí nós temos que pegar o João e pôr ele, né? Em vez de pôr o Messias lá na cruz e, né, e louvá-lo e tudo mais, nós temos que pegar João, gente. João, você é o cara. Né? Você veio e resolveu o problema do pecado. Pôs fim ao pecado. Está entendendo que confusão que é? Isso é teologia. Teologias. Aí não, então tá bom, esquece o João. Deixa o João de lado. Não, vamos esquecer o João, porque não existe isso na Bíblia. Não existe esse texto. Né? O que está escrito na Bíblia? A lei e os profetas, é assim que está o texto. Até João. Aí foram lá e colocaram, duraram. Fiaram uma palavrinha lá que bagunçou o trem. A lei e os profetas até João. Aí você vai para outra Bessorá, outro evangelho, está explicando o quê? A lei e os profetas profetizaram até João. Profetizaram o quê? A vinda do Mashiach. Simples assim. Mas alguém foi no texto e pôs um durou lá que não existia. E aí bagunça a coisa. Volta para o Mashiach. Chegou o Mashiach então. Mashiach está antes ou está depois do Quefas? Sim? Vamos lá? Antes. Mas então como é que o Quefas, ou o Shaul, né? Shaul, vai dizer, ou Yaakov, que vai escrever também depois. Yaakov era até irmão dele, né? Yaakov é Tiago, gente. Não existe Tiago na Bíblia, isso é arrumação de um rei por aí. Yaakov é o nome do moço. Yaakov vai escrever sobre pecado. Volta lá em o Adão. Não, porque a dispensação da lei começa com Moisés. Tá bom? Tá. Antes de Moisés não tem lei. Não tem lei. A lei começa com Moisés. Beleza. Eu quero saber como é que o Eterno chega para o Caim, vira para ele e fala assim, ô Caim, você está meio cabisbaixo aí, o que está acontecendo contigo, meu filho? Está meio... Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, olha para o papai, né? Escuta o papai. Se você não proceder corretamente, não, repete. Todos. O pecado jaz à porta. Ô meu irmão, a dispensação da lei vai começar em Moisés. Nós estamos em Caim. Que pecado? Como é que existe pecado com Caim? Como é que Adão peca se não tem lei, meu irmão? Hein? Dispensação da lei. Começa quando? Moisés. Termina quando? Termina no Messias. Ué, espera aí. Pecado é o quê? De novo? Ué, como é que o Caim peca se não tem lei? Como é que Adão foi expulso porque pecou se não tem lei? A lei vai chegar ainda lá na frente com Moisés. Estão me entendendo? E agora passamos do Mashiach, vamos para frente. O Quefas, que a gente leu aí, ele escreve assim, no capítulo, no verso 15, ele diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós em
Lá na igreja. É assim? É ou não é? Sede santos na igreja. Na igreja você tem que ser santo. É assim que está escrito aí? Na igreja você vai vestido direitinho, na igreja você vai. Sede. Eu vou pegar aqui a palavra no original, que é kadosh. Botei em hebraico para você, ó. Kadosh. Sede em. Vou colocar em grego para você também. Ágios. Ou hagios, se você quiser aspirar. Sede em todas. Aí ele vai perguntar, aí eu vou perguntar para ele assim, mas por que eu tenho que ser santo? Qual que é a resposta que ele vai me dar? Não, o Kefas lá. Gegraftai. Ele vai dizer assim, porque está escrito. E não só está escrito, porque essa palavra não quer dizer só está escrito. Ela quer dizer está escrito e ainda vale. Está escrito e ainda tem peso. E essa mesma palavra foi que Yeshua usou. Aqui, se você é um Messias, pula daqui. Se você é um Messias, se você é filho de Deus, né? Filho do Eterno, faz isso, faz aquilo outro. Aí ele diz, Gegraftai. Está escrito e continua valendo. Não tentarás. Está escrito e continua valendo, nem só de pão. Está escrito e continua valendo, somente ao Senhor do teu Elohim adorarás. E só a Ele prestarás culto. Ele está dizendo o que está escrito. Grafar em grego, escrever. Agora o Kefas usa aí para nós, Gegraftai, está escrito, sede, porque eu sou santo. Mas está escrito aonde? Vou te dar. Você pode até me ajudar aí, ó. Quem tem Bíblia de referência, nesse texto aí, você vai encontrar os textos. Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 20. 11, se não me falha a memória, 45, 46. 44, 45? Ótimo. 19, 2. Tem mais aí no 19. Mas tá bom. 20. Não tem 20 não? Tem 20 também. Oi? 20 verso 7. Aí, ó, pode pular. Tem também 20. Mas peraí, meu irmão. O Kefas está dizendo para nós que está escrito. Aonde? Mas Levítico é lei, né não? É ou não é? Faz parte da lei, não? Faz. Irmão, mas nós não estamos agora na dispensação da graça, nós não estamos na graça, não tem mais lei. Como é que o Kefas vai me mandar ir para a lei para aprender a ser santo? Que doideira é essa? Hein? Estamos na graça. Não, lá na lei estava escrito, estava, mas não vale mais nada, porque agora é graça, estamos no Messias, é Novo Testamento, a gente está só no Novo, não precisa mais preocupar com o velho. Como é que o moço me manda ir para? Aonde que está escrito? Meu irmão, quando eu falo para você que está escrito, o que você vai fazer? Seja um ser inteligente, pensante. O que você faz quando eu digo assim, irmão, está escrito no capítulo tal, versículo tal? O que você vai fazer? Como diz um texto, falando de um grupo chamado Bereanos, né? O que eles faziam? Conferir. Mas peraí. Mas o Rabino falou, mas ele erra. Rabino falou, mas ele é homem. Falha. Esquece. Está ficando velho, cabelo branco. Né? Os 50 chegando. Né? Quer dizer porque o Rabino falou, você tem que acreditar nele? Não. Quer dizer que você tem, que você falou, deixa eu ver se está escrito mesmo. É isso que está escrito? Realmente, o Rabino falou e está escrito mesmo. Aí vai.
Aí você caminha, aí você é abençoado. Mas o Kéfas escreve para nós que está escrito, mas o trem não vale mais, porque o negócio era Velho Testamento, e o Velho acabou. É interessante, meu irmão, que a teologia, ela prega umas coisas, ou os teólogos pregam umas coisas, que é incoerente. Por exemplo, acabou, a teologia diz que não tem mais Velho Testamento, agora é só Novo. Ah, beleza. Aí eu venho no culto, chego no culto, viro para os irmãos e falo, irmãos, agora está na hora do dízimo. Vamos dizimar, mas eu vou ler aqui um texto, né? Malaquias capítulo 3, versículo 10. A mesma boca que às vezes ensina que está no Novo Testamento, que o Velho passou, acabou, que não tem mais, que isso é Velho Testamento, é a mesma boca que vai lá em Malaquias. E Malaquias não é velho, não? Vamos começar a ser seres que pensam. Ah, bênção também, né, irmã? Ah, irmãos, toma posse, tá? Toma posse, olha lá. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28 não é daí, não? Não é Velho Testamento, não? Ah, irmãos, existe uma bênção maravilhosa para você aqui no Salmo de número 23. Espera aí, Salmo 23 não é Velho Testamento, não? Como é que para o que interessa, aí não é Velho Testamento? Outro dia, estou ouvindo um programa na rede de televisão, o pastor pregando, e ele me traz, ou me pega o Isaías 58. Isaías 58. E ele vai lendo e fala para a igreja, toma posse disso, irmão. Toma posse disso, toma posse daquilo. Olha que promessa maravilhosa para você. Aí lá vai. Aí chega um momento que o texto diz assim, se tirares o teu pé de profanar o meu Shabat, aí você vai receber essas bênçãos. Aí ele vira em rede nacional e diz, bom, essa parte aqui a gente vai pular, que essa aqui é para os judeus. Pulou para o próximo. Porque o Senhor te fará cavalgar sobre as alturas da terra. Porque o Senhor vai te fazer isso, te fazer aquilo, te fazer aquilo. Mas se você ler lá no texto, ele condiciona a sequência e até antes a obediência. Mas o verso 16 diz assim, sabendo que o homem não é justificado pelas... Me ajuda? O homem não é justificado pelas... Mas... obras da lei. A versão judaica ajudou. Tradução na Bíblia, na versão judaica, melhorou isso aí. Porque ela vai dizer o seguinte, no lugar de obras da lei, ela colocou uma palavra que é legalismo. Infelizmente, querido, muitos momentos a teologia ela joga o povo para o buraco. Por que ela joga para o buraco? Porque os ensinamentos de muitos teólogos, eles não estudam o original, para começar, ou às vezes nem conhecem. Segundo, interpretam coisas de acordo com a sua teologia. E uma teologia é que não tem mais lei. Essa é uma delas, como eu já até citei. E aí, a palavra obras da lei, se você pegar em hebraico, é Masei, a Torá. Ah, mas a minha escritura originalmente, aqui, o Shaul escreveu em grego. Tem certeza disso? Rabino Shaul, um judeu, criado aos pés de Gamaliel, falante de língua hebraico,
aramaico, grego, latim. Devia ter mais alguma coisa. Mas ele vai escrever para a comunidade messiânica em grego. Tudo bem. Quem é grego? Tá. Ergos nomos. Existe uma outra expressão que é uponomos. Uponomos é debaixo. Nomos, lei. Uponomos, debaixo da lei. Ergos nomos, obras da lei. Essas duas expressões, elas querem dizer legalismo. Só que no grego não tem essa palavra legalismo. Paulo não tinha, ou quem escreveu, ou quem fez a tradução do que Paulo escreveu para grego, não tinha essa palavra. Então ele usou ergos nomos e uponomos para a palavra legalismo. Entendido? O que é legalismo? Ensinos que os homens colocam sobre as pessoas e dizem que isso é a lei de Deus, ou isso é o que a Bíblia diz, e fazem pessoas carregando jugos. E é exatamente isso que o Rabino Shaul está dizendo aqui. Sabendo que o homem não é justificado pelo... Muda a palavra agora. Legalismo. Mas pela... Amém? Vou te dar mais uma palavrinha que você vai encontrar também. Essa palavra é grega, tá? Ela chegou, passou pelo latim, chegou até nós, mas é grego. Dogma. Quando a gente fala dogma, você já associa com alguém, né? E é interessante que tem hora que dogma é traduzido como mandamento. Mandamento. Aí você fala, uai, não tem mais mandamento. Aí o texto original está dogma. Você não está debaixo dos mandamentos. Ah, é? Ah, beleza, então estou livre, estou na graça mesmo. Não, irmão, o mandamento ali é dogma. Você não está debaixo de mandamento de homens, dogmas humanos. Já estou indo para a Torá, mas deixa eu só te dar mais uma coisa interessante. A teologia vai e diz para você assim, ô irmão, acabou a lei, não estamos mais debaixo da lei, agora é graça. Tá. Aí você associa a uma denominação, seja ela qualquer, e você chega lá dentro da denominação, e dependendo dela, por exemplo, aí eles viram e falam assim, ó, aqui não se pode cortar cabelo. Aí você pergunta para ele e fala, por que eu não posso cortar cabelo se eu estou na graça? Não, se você cortar o cabelo, você vai ficar excomungado da igreja. Você vai ser disciplinado. Ó, aqui não, as mulheres não podem usar calça, viu? Irmãs, tem que todo mundo usar saia. Mas, pastor, missionário, seja lá quem for que estiver ensinando, mas onde é que está na Bíblia esse negócio? Não pode usar mais calça? Não, não pode usar calça. Não pode usar calça, porque calça é roupa de homem. Aí tá, me responde, pastor, onde é que está escrito na Bíblia? Aí vai dizer para você, vai te dizer o texto. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Mas ninguém chega para esse líder, para esse ensinador e pergunta, mas Deuteronômio 22, 5 não é lei, não? O senhor acabou de dizer que nós estamos na graça, e agora o senhor está me dando um texto que é da lei? Que confusão é essa? É aquilo que eu disse, porque interessa, não é lei, aí é Bíblia. É a palavra do Senhor. Mas para o que interessa, né? O melhor, né? Vamos corrigir. O que não interessa, aí é Velho Testamento, aí é para o judeu, aí acabou, porque agora é graça. Mas quando interessa, aí não é Bíblia. Está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia, por que o senhor não obedece? Por que o senhor não ensina para as pessoas a obedecer? Não, porque nós estamos na graça. Mas quando interessa, aí vai lá e pega. Eu peguei um livro chamado Guia de Doutrinas, de uma denominação, claro, não vou citar o nome, e ela tem um texto dela que diz assim, não pode ter televisão.
texto, porque tudo aquilo que tinha como doutrina, chamam de doutrina, não é doutrina, é costumes da igreja. Tá? O texto que eles usam para fundamentar você não ter televisão, eles a pessoa que fez colocou Ezequiel, capítulo tal, versículo tal. Eu falei, deixa eu conferir, porque eu nunca achei televisão na Bíblia. Fui lá conferir. Até pelo fato de televisão não existia na Bíblia, né? Como eu disse para você, irmão, nós temos que tomar cuidado. Aí cheguei lá e encontrei realmente um texto. E aí o texto, ele dizia, o texto estava falando que Israel, ele estava entrando em um compartimento, e o compartimento era uma câmara de imagens. Câmara de imagem, não é câmera. Câmara, a câmara de imagem é porque existia no templo um compartimento secreto, os idólatras estavam usando esse compartimento, escondido, um quarto, onde eles colocou imagens de idolatria nas paredes, imagem do sol, e ali eles iam e estavam adorando aquelas imagens. A pessoa pegou esse texto e falou que não pode ter televisão. Triste, né? Não é o que alguém me falou, não, irmão. Eu li, né? Peguei o manual e li e fui conferir. Falei, não é possível. E assim vão. Dogmas. Vão colocando dogmas, vão colocando. O Messias chegou para os seus, que estavam carregados de dogmas também, de legalismos, e chegou para eles e falou assim: vem cá, meus amados discípulos, vinde a mim. Capítulo 11, verso 28, Matitiá. Vinde a mim, todos os que estáis e sobrecarregados. Eu disse para você que todo texto tem e tem contexto não só no próprio texto, mas tem contexto histórico. Tem contexto de autor, tem contexto de tempo, tem um monte de contextos. Aí eu pego esse texto, por exemplo, eu já ouvi isso, já vi muitos o fazerem. Pega o texto, vai lá e vai pregar para um gentio, ou para um pecador, e vai dizer para ele assim: ó, o Messias está te chamando, você que está cansado, sobrecarregado de pecado. Pecado? O texto está falando de pecado? Tem pecado no texto? Não. O que é o assunto?